Meus queridos e minhas queridas irmãs em Cristo, meus queridos e minhas queridas amigas, e meus queridos e minhas queridas inscritos, e para vocês, meus queridos e minhas queridas que não são inscritos, eu quero vos saudar com a santa e gloriosa paz de Deus. A você que não é ainda inscrito neste canal, se inscreva neste canal. E o melhor, compartilhe, porque você compartilhando, você está provocando as bênçãos de Deus para a sua vida. E Deus vai dar a você o tanto quanto você merece. Compartilhe com esses conteúdos que é da palavra do Senhor, porque a honra e a glória é para Ele, não para nós. Mas vamos fazer a obra nós todos juntos, amém? Compartilhe para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu amigo, para os seus inimigos. Compartilhe, enfim, para todos que têm ouvido, para que possam ouvir a palavra de Deus. E nós continuamos dando continuação no livro de Número, no seu capítulo 33. Amém? Louvado seja Deus. As jornadas desde o Egito até Moabe. Vamos ler? E pode acompanhar com a sua Bíblia também, tá bom? Estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramessés, no mês primeiro, no dia 15 do primeiro mês, no seguinte dia da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios, enterrando os egípcios, os que o Senhor tinha ferido, entre eles a todos os primogênitos, e havendo o Senhor executado os seus juízos nos seus deuses partidos, pois os filhos de Israel de Ramessés acamparam-se em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pirairote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol. E partiram de Pirairote e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara, e partiram de Mara e vieram a Elim. E em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. E partiram de Dófica e acamparam-se em Alus. E partiram de Alus e acamparam-se em Refidim. Porém, não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto de Sinai. E partiram do deserto de Sinai e acamparam-se em Quibrote Hataava. E partiram de Quibrote Hataava e acamparam-se em
Hazerote. E partiram de Hazerote e acamparam-se em Ritma. E partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Perez. E partiram de Rimon-Perez e acamparam-se em Libna. E partiram de Libna e acamparam-se em Risa. E partiram de Risa e acamparam-se em Quelata. E partiram de Quelata e acamparam-se no meio de Zefé. E partiram do monte de Zefé e acamparam-se em Harada. E partiram de Harada e acamparam-se em Maquelote. E partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. E partiram de Taate e acamparam-se em Tera. E partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. E partiram de Mítica e acamparam-se em Rasmona. E partiram de Rasmona e acamparam-se em Mocerote. E partiram de Mocerote e acamparam-se em Bené-Jaaçã. E partiram de Bené-Jaacã e acamparam-se em Ro-Hagidigade. E partiram de Ro-Hagidigade e acamparam-se em Jotbatá. E partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Gebé. E partiram de Ezion-Gebé e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam-se no monte de Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao monte de Or, conforme ao mandado do Senhor, e morreu ali, no 5º mês do ano 40º, da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no monte de Or. E houve o cananeu, rei de Arade, que habitava no sul, na terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel, e partiram do monte de Or, e acamparam-se em Zalmona. E partiram de Zalmona, e acamparam-se em Punu. E partiram de Punu, e acamparam-se em Obote. E partiram de Obote, e acamparam-se no outeirinho de Abarim, no termo de Moabe. E partiram dos outeirinhos de Abarim e acamparam-se em Dibon-Gade. E partiram de Dibon-Gade e acamparam-se em Almon-Diblataim. E partiram de Almon-Diblataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Jesimote até Abel-Sitim, nas campinas dos Moabitas. Deus manda lançar fora os moradores de Canaã. E falou o Senhor a Moisés:
nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruirei todas as suas figuras. Também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfarei todos os seus altos. E tomarei a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para a possuí-la. E por sortes herdareis a terra segundo as vossas famílias, aos muitos a herança multiplicareis, e aos poucos a herança diminuireis. Onde a sorte sair, a alguém ali a terá, segundo as tribos de vossos pais. Tomareis as vossas heranças, mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por agrilhões nas vossas ilhargas, e apartai-vos-ão na terra em que habitardes, e será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles. Eita glória! Tá vendo, irmão? Quanto esse povo não peregrinou, irmão. Quanto esse povo não andou, irmão, na terra. Em quantos lugares esse povo não habitou. Você vê que nem todos conseguem chegar, né, irmão, até o destino desejado. Porque Arão, irmão do Moisés, você vê que ele morreu, né? Em cima, né, do monte. Não é verdade? Então, dali já ficou o irmão de Moisés, Arão, ficou para trás, não conseguiu mais prosseguir. Amém, irmão? E daí em diante, vamos continuando com a leitura sagrada de Deus. Amém? Compartilhe, comente, vamos ler a palavra. Amém? Vamos ler a palavra de Deus, porque os tempos é chegado, nós não temos nada aqui de tão bom quanto a palavra de Deus. Não tem riqueza, não tem nada. Nada aqui se fará tão bom, tão gratificante, tão edificante, né? Trazendo paz e vida, amor e harmonia, mansidão no coração, como é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Glória.